Olha aí, pessoal, a popularidade do Lula segue em franco declínio. Novas pesquisas demonstram que, de forma geral, a popularidade do Lula tem caído bastante, com consistência e, principalmente, o número daqueles que consideram o governo do Lula melhor que o do Bolsonaro despencou, na verdade, está num empate técnico que, pelos números absolutos, mostra que, na verdade, tem mais gente considerando o governo anterior melhor do que o atual. Isso aqui seria suficiente para chamar muito a atenção, uma notícia muito interessante. Só que os detalhes a respeito da capital de São Paulo, da cidade de São Paulo, a capital paulista, são mais interessantes ainda, demonstrando o quão rápido a popularidade do Lula tem caído. Por que isso aqui é importante? Porque foi na parte do Brasil, aí, especialmente esse eixo São Paulo, algumas partes do Sudeste muito específicas, em que o Lula venceu as eleições. Não foi no Nordeste, porque o Lula manteve o patamar anterior, o Bolsonaro perdeu as eleições de 2022, foi em lugares como a Grande São Paulo, e olha, o Lula está derretendo por completo por lá. Então vamos dar uma olhada nesses números, ver os gráficos a respeito da popularidade despencante do Lula, mas não se esqueça, antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, estamos falando aqui de uma pesquisa Poder Data, aqui eu estou olhando no site do Poder 360, e aqui tem uma outra pesquisa da Atlas CNN, né? Então são duas pesquisas diferentes apontando a mesma coisa. Isso sempre é um bom indício para a análise desses números, né? Números que convergem numa mesma direção. Aqui o pessoal do Poder Data, que é justamente do próprio site Poder 360, realizou essas pesquisas aqui poucos dias atrás, nos dias 25, 26 e 27. Estou gravando isso aqui no dia 29 à noite, né? E da Atlas CNN foi mais ou menos na mesma época aí também, ou seja, a gente consegue até mensurar o impacto da péssima gestão do governo federal no desastre do Rio Grande do Sul nessa pesquisa aqui. Já dá para levar isso em conta, além de todo o restante lá de trás, a questão de Israel, questões geopolíticas de forma geral, a economia e tantos outros pontos aí relevantes para a questão da popularidade do Lula, né? Então, aqui tem a comparação entre os governos, né? Na linha azul nós temos o pessoal que considera o governo Lula melhor que o Bolsonaro, na linha laranja tem o pessoal que considera pior, aqui em azul nós temos os que consideram iguais ambos os governos, né? Então veja aqui que o pessoal que considera pior o governo atual em relação ao Bolsonaro não tem variado muito de forma geral nos últimos meses, considerando abril do ano passado para cá, os últimos 12 meses, né? Isso aí está nos maiores valores com certeza, mas ainda é o mesmo patamar da última pesquisa feita, né? Então não está subindo tanto assim, uma leve subida de forma geral, né? O que está desabando mesmo é o número dos que acreditam que o governo, acreditavam até então, né, que o governo atual é superior ao anterior, porque veja aqui, no começo deste ano, final do mês de janeiro, esse patamar estava em 51% dos entrevistados, isso caiu para 38%, desabou por completo, colocando, embora no empate técnico ainda, colocando esse valor abaixo daqueles que consideram o governo Bolsonaro superior ao atual. Pela primeira vez isso acontece nessas pesquisas. Olha, a margem de diferença aqui sempre foi muito alta, foi reduzida no valor considerável, que já era um empate técnico na última pesquisa, eu até falei na época que provavelmente a próxima pesquisa traria uma reversão desse cenário. Tá aí, portanto, né? Veja que a popularidade do Lula desidratou de uma forma considerável, né? Isso aqui é um cenário muito perigoso para ele, embora a maior parte das pessoas que mudou de opinião para o estágio intermediário, que é considerar ambos os governos iguais, conforme você pode ver
nessa linha azul aqui, o quanto que ela subiu nesse mesmo período aqui, né? Também a indecisão do pessoal aumentou, ou seja, estamos falando realmente de uma noção de piora entre a comparação do governo atual com o governo anterior, né? E isso vale para todos os setores de forma geral, né? A gente tem aqui o melhor versus o pior aqui, azul, laranja, e o igual, azul claro, né? Esse aqui é o percentual total. Aqui nós temos a estratificação por homens e mulheres, né, por sexo, e você pode ver que é muito parecido isso aqui. As mulheres têm uma leve tendência a achar o Lula melhor do que os homens consideram, né? Os homens têm uma leve tendência a considerar o governo anterior melhor do que o atual, mas você pode ver que não há muita variação no final das contas. E em ambos os cenários, a coisa tá ruim, tá feia para o Lula, né? Na questão da idade, como a gente sabe, o jovem dinâmico tende a gostar muito mais do Lula do que do Bolsonaro. Os números aqui são evidentes nesse sentido, nessa primeira faixa etária aqui. Não obstante o fato da margem de erro ser muito grande nesse sentido, só que em todos os outros estratos etários, o Lula está realmente com uma imagem terrível, né? Os mais velhos aqui, tá tudo empatado praticamente, porque eles provavelmente meio que já desacreditaram da questão política, já viram tanta coisa aí que não se impressionam facilmente, mas no geral o Lula tem derretido aqui a sua popularidade entre os estratos sociais, né? O pessoal com um grau de escolaridade menor ainda considera o governo do Lula melhor, mas isso não se aplica aos demais graus de escolaridade, porque aqui o Lula leva um couro realmente do governo anterior, né? Como fica evidente nesse sentido aqui. E o pessoal por renda etária, por faixa de renda aqui, quem aprova mais o governo Lula é o pessoal da classe média. Curioso isso aqui, uma coisa engraçada, mas é um fenômeno. Só que de forma geral estamos vendo um derretimento de fato da popularidade do Lula. Isso aqui é muito interessante também, porque é a comparação entre as principais religiões cristãs aqui, né? Os católicos e os evangélicos. Então você pode ver que sim, o Lula sempre teve uma aprovação maior entre os católicos, isso aqui já é conhecido, só que essa aprovação desabou também ao longo desse período, né? Ela está 5 pontos percentuais abaixo do início dessa série de 12 meses, só que isso já chegou a 59 pontos, está em 48 pontos agora, e o número dos que consideram o governo anterior superior ao atual tem subido de forma constante, também se mantido nessa faixa alta aqui. O que tem acontecido é que mais católicos consideram que não há diferença entre o governo anterior e o atual, né? E aqui, no caso dos evangélicos, a coisa é ainda mais gritante, né? Porque nós vemos que o Lula nunca teve uma avaliação extremamente positiva entre os evangélicos. Você pode ver que ele nunca passou de 1/3 de aprovação nesse grupo aqui. A maior parte considera o governo anterior superior, mas olha só isso, né? A partir de janeiro, a coisa despencou por completo, uma coisa impressionante que eu acredito nesse caso, a questão de Israel. O povo evangélico tende mais a valorizar a questão da relação com Israel, e o Lula enfiou o pé na jaca nesse sentido. Para mim, é o único ponto relacionado à religião que impactaria tanto assim, tão mais a opinião pública dos evangélicos, aqui essa queda muito mais acentuada do que entre os católicos, aqui um verdadeiro desabar de algo que já não era positivo de forma geral, né? E aqui, isso talvez seja o gráfico mais importante, já para eu puxar para o tema lá de São Paulo, que é justamente a comparação dos votos, aliás, a comparação da aprovação, né? Comparativo dos governos entre os eleitorados, quem votou no Lula e quem votou no Bolsonaro. Então aqui tem os brancos e nulos também, isso aqui é importante, mas olha só. Quem votou no Lula, 2/3 dos que votaram consideram que o governo atual é melhor, né? E 21% consideram igual. Esses 21% aqui são votos migráveis, porque isso aqui pode mudar a qualquer momento, pendendo mais para o lado do Bolsonaro. Agora, olha isso aqui. 9% dos que votaram no Lula consideram o governo dele pior que o do Bolsonaro. Isso aqui é um número de pessoas
que porventura podem votar em alguma coisa fora da esquerda, um Bolsonaro da vida, um Tarcísio, uma Michele, enfim, né? Agora, nos números do Bolsonaro, você pode ver que a convicção em relação à superioridade do governo anterior é muito maior, né? Que 82% consideram que o governo Bolsonaro foi melhor do que o governo Lula, apenas 11% consideram isso igual e apenas 6% consideram que o governo do Lula está sendo melhor. E como o número dos eleitores do Lula é maior, esse 9% é muito mais relevante do que esse 6% do Bolsonaro. Se você considerar isso aqui uma reversão de votos, provavelmente o Bolsonaro se elegeria hoje, inclusive. Mas o mais interessante realmente é o branco e nulo aqui. A maior parte deles aqui, né, metade, vamos colocar, mas é substancial, acreditam que o governo atual é pior. Isso aqui são pessoas que tendem a decidir votar na próxima vez para evitar o governo, a manutenção de um governo como o governo Lula. E a gente vê isso também nos números de São Paulo, porque a aprovação lá caiu consideravelmente de uma pesquisa para outra. Lembrando, aqui já é a pesquisa da Atlas Intel, né? Feita pela Atlas e pelo pessoal da CNN. Estou olhando no site da própria CNN aqui, de fato, né? Então, a aprovação do governo Lula caiu 4 pontos percentuais de abril para cá. Para mim, isso aqui se deve à questão do Rio Grande do Sul, talvez um pouco de economia. Caiu de 46% para 42% de forma geral, aí, o que demonstra realmente uma desidratação da popularidade do Lula, sendo que o seu desempenho foi desaprovado por 50% dos cidadãos, metade dos paulistanos, né? Sendo que em abril esse patamar era de 49%. Lula ganhou na cidade de São Paulo, ele teve mais votos que o Bolsonaro na cidade de São Paulo. No estado de São Paulo, não, mas na cidade de São Paulo, sim, isso fez muita diferença no final das contas para justificar aquela pequena margem de vantagem que o Lula teve. O que nós estamos vendo aqui nas pesquisas, ao que tudo indica, é uma reversão desse cenário que pode sepultar de vez as chances do Lula conseguir se manter firme no atual governo e se candidatar novamente, fazer o seu sucessor, enfim, se promover um pouco mais no poder. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.